Bom dia, queridas irmãs, graça e paz. Estamos aqui para mais um dia de devocional. E o tema de hoje é o alinhamento que amadurece. Eu já convido vocês a abrirem as suas Bíblias lá em Atos 26, o verso 14, que vai dizer assim: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Se você chegou a um ponto da vida em que já não consegue combater os desafios e deixou de ter expectativas quanto à sua área de atuação, dons, chamado ou ministério, deixe-me dizer uma coisa: isso provavelmente não tem a ver com o inimigo. Talvez você esteja passando por um período de provação, cansaço ou até de alinhamento divino. Ele tem como objetivo nos reposicionar, caso o Senhor queira nos alocar em seu novo posto, em seu exército. Um novo emprego, uma nova área ministerial, uma nova maneira de conduzir as coisas em seu lar e casamento, um novo país, um curso universitário que não estava em seus planos e por aí vai. Seja como for, esse alinhamento certamente levará você ao amadurecimento. Não temos como dissociar um do outro. No entanto, para que essa transição aconteça, antes precisamos entender o que o Senhor está fazendo e o que Ele deseja realizar. Do contrário, acabaremos lutando contra Deus, mesmo sem nos darmos conta. Além do mais, muitas de nós podemos se sentir feridas por não conseguirem avançar e frutificar em determinadas áreas. E o motivo talvez seja essa insistência em combate que o Senhor já pediu que você renunciasse. Se essa é a sua realidade e você não está cumprindo o propósito para o qual o Criador a formou, então está, na verdade, recalcitrando contra os aguilhões de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo. O apóstolo perseguiu os cristãos, acreditando que com isso agradava ao Senhor. Porém, essa não era a vontade divina. Até que no caminho rumo a Damasco, Deus tratou de fazê-lo parar. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Atos 26, 14. O Senhor precisou cegar Paulo momentaneamente, a fim de que ele pudesse dar-lhe ouvidos. Estou tentando fazê-lo parar. Você não está no centro da minha vontade. Eu reposicionarei você para que de fato conheça quem eu sou e cumpra os meus planos para a sua vida. O aguilhão era uma ponta de ferro utilizada para deter cavalos ou bois. Quantos mais os animais reagiam contra o aguilhão, mais se machucavam. Da mesma forma, resistir à mudança e o alinhamento que Deus deseja realizar em você é dar murro em ponta de faca. Você vai se machucar e ainda por cima será privada de viver uma nova estação com Ele. Mas é bem verdade que o alinhamento e mudança não vem sem pressão. Quando fui tirar a carteira de motorista, o instrutor percebeu que eu estava com medo. Por isso imaginei que ele iria me levar a um lugar tranquilo e me ensinar os comandos passo a passo, até que eu me sentisse segura para encarar o movimento da cidade. Em vez disso, ele me jogou direto no trânsito, em meio a um alvoroço. Ao fim da aula, perguntei por que fez isso comigo. A resposta dele foi simples: porque quando o aluno tem medo, nós o jogamos na panela de pressão. Ele fica pronto bem mais rápido. O instrutor estava certo. Sabe o que aconteceu comigo na prova? Passei de primeira. Meu conselho a você hoje é: aceite o alinhamento de Deus.
E se tiver um direcionamento divino, pare o que está fazendo e permita-se ser reposicionada pelo Senhor. Quem sabe você não esteja deixando de viver o propósito para o qual Deus a formou e recalcitrando contra os aguilhões. Obedeça ao instrutor e vá para o meio do trânsito. Depois, me conte o resultado. Amém. E que palavra maravilhosa, queridas, que falou tanto ao meu coração, né? Sobre esse alinhamento que amadurece, né? E que por muitas vezes nós vamos estar como Paulo, né? Resistindo ao aguilhão e cada vez mais sendo machucadas por não entender esse alinhamento com o Senhor, né? Geralmente a gente sempre vive dentro de uma caixinha e o Senhor me tirou dentro dessa caixa em 2018. O Senhor começou a me arrancar dessa caixinha, porque eu resistia muito, né? Às vezes ainda resisto, né, ao aguilhão, mas agora é mais leve, porque já houve um certo tipo de amadurecimento. Mas até aqui foi muita dor, muito choro, porque a gente quer tentar entender os planos de Deus. E muitas vezes a gente não vai entender. Tudo que a gente tem que fazer é confiar e obedecer. Né? Confiar e obedecer. E muitas vezes a gente não faz isso e a gente acaba resistindo, achando que estamos no lugar certo, fazendo o que é certo e agradando ao Senhor. Quando na verdade nada daquilo era o que o Senhor tinha para a gente. Porque o Senhor sempre tem algo melhor, maior e que flua nas nossas vidas, né? E muitas vezes a gente vai estar ali distante da vontade do Senhor, achando que está fazendo, sofrendo, porque o quê? A gente não quer amadurecer, né? Então, e muitas vezes a gente está culpando o inimigo. Ah, isso é culpa do cão. Mas muitas vezes não é não, viu? É só o Senhor nos realinhando. E muitas vezes o que a gente acha que é o inimigo é a nossa resistência. Então hoje é o dia da gente parar para refletir sobre o que tudo isso representa na nossa vida, né? Até onde eu tenho ido, Senhor, que não tem sido a tua vontade, não tem sido do teu querer. Qual é o alinhamento, né? E esse é o propósito que a gente tem orado durante todos esses 31 dias, né? Para que os nossos planos estejam alinhados com o Senhor, né? Eu creio que 2024 será um ano muito pontual nas suas vidas, nas nossas, na verdade. Eu já estou vivendo em 2024, né? O Senhor tem me dado essa graça. Então, é tempo de amadurecimento, é tempo de alinhamento, né? E que nós estejamos sensíveis, né, para ouvir a direção do Senhor, né? E que nós não sejamos como Paulo, né, que teve que ficar cego para reconhecer que ele não estava fazendo a vontade do Senhor, que na verdade ele estava perseguindo aqueles que serviam a Deus. E por um momento Paulo fica cego, mas depois, quando ele volta a ter visão, depois de 3 dias, ele é uma nova criatura. E quantas vezes a gente não passa também por situações? Eu sou testemunho vivo disso. Em 2019, eu vinha numa rotina muito pesada. E ali eu enfrentei uma depressão. E eu não tive tempo de me tratar.
E eu só não cheguei ao ápice porque o Senhor teve misericórdia de mim. E tudo que o Senhor pedia era que eu parasse. E ele dizia assim, você precisa parar. Você precisa parar. E eu dizia, tá bom, Senhor, quando terminar aqui eu vou parar. E eu nunca parava. E quando o Senhor cobrava, eu dizia assim, o Senhor não vê que eu não posso parar, que eu não tenho condição de parar, como é que eu vou parar? E o Senhor permitiu que aquela depressão, né, me atingisse, como uma forma de alerta realmente, assim, que eu precisava parar. Mas eu nem... Depois eu paro, porque eu não posso parar, não posso parar. E o Senhor disse assim pra mim, ou você para, ou eu te paro. E eu fiquei enrolando o Senhor, né? Mas aí chegou o dia de eu fazer uma cirurgia de urgência. Eu já estava com uma infecção quase generalizada. E ali o Senhor disse assim pra mim, e aí, Raquel, tu para ou tu não para? Porque se eu disser a tu que tu para, tu para. Né? Então, tanto tempo eu lutei contra o aguilhão do Senhor, né? Fui tão machucada, tão ferida. Quando era simples, era só ter obedecido, era só eu ter parado. E hoje em dia eu entendo, glória a Deus. Mas são muitos processos, né? Então, o Senhor, Ele vai nos permitir passar pelo momento de pressão para que a gente esteja preparada, né? E aqui ela dá um conselho. Aceite o alinhamento de Deus. E se tiver um direcionamento divino, pare o que está fazendo e permita-se ser reposicionada pelo Senhor. Que nós possamos permitir sermos reposicionadas, né, pelo Senhor, sermos realinhadas àquilo para o qual o Senhor nos preparou. Porque muitas vezes nós estamos sofrendo porque nós não estamos alinhadas com aquilo que Deus quer que a gente esteja. E aqui ela faz uma pergunta. Quem sabe você não esteja deixando de viver o propósito para o qual Deus a formou e recalcitrando contra os aguilhões. É isso que ela está falando, né? Porque Deus, Ele tem um propósito para a minha vida, para a tua vida. Ele te formou, me formou, pensando nisso. Nós nascemos para a glória dEle. E o Senhor já tem um plano, a nossa história já está escrita no livro dEle. E muitas vezes nós vamos ficar batendo de frente, né? Sendo feridas pelos aguilhões, porque nós não queremos andar de acordo com aquilo que o Senhor fez para nós, né? Quando nós sabemos que a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita, e que os planos dele são de paz e de nos dar um futuro. Olha só. Então, que nós possamos refletir, né? Que nós possamos refletir. São palavras reflexivas para nós, que nós venhamos começar 2024 alinhadas com tudo aquilo que o Senhor nos formou para sermos e que possamos viver o propósito de Deus. Amém. Que o Senhor possa nos usar grandemente, né? Que o Senhor possa falar aos nossos corações e gerar mudança, né? Porque nós só experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando nós mudamos a nossa mentalidade. É o que diz lá em Romanos 12:2. Né? Depois a mente o quê? A renovação de quê? Da mente. Então nós precisamos dessa renovação para que nós possamos experimentar essa boa, agradável e
perfeita vontade de Deus, experimentar a paz que excede todo entendimento em meio às tempestades da vida, né? E andarmos alinhadas no propósito do Senhor, assim como andou Noé, assim como andou Abraão, assim como andou José e assim como andou Jesus e os demais da palavra. Que sejamos assim também, alinhadas no propósito, vivendo o reino de Deus. Deus abençoe o seu dia. Amanhã, permitindo o Senhor, estaremos aqui para mais um dia de aprendizado. Deus abençoe o seu dia.